Muito bem. Maravilha. Aguardando aí o pessoal entrar. Por favor, confirmem como está o áudio e a imagem, se está tudo certo. Certo. Agora só aguardamos a Flávia entrar. Bom, já entrou aqui, vamos ver se... Certo. Então hoje nós temos esta nossa live, uma série de lives que vamos fazer especificamente sobre a formação de professores e pais, exclusivamente sobre isso, e aí nós vamos aqui convidar aos poucos um pessoal para falar especificamente deste assunto, certo? De formação individual, certo? Tanto para professores quanto pais que desejam também ensinar seus filhos, sejam eles homeschoolers ou não, mas a maioria do pessoal é homeschooler, pratica educação domiciliar. Vamos aqui receber a Flávia, que vai ser a primeira a participar aqui conosco, entrar muito. Vamos ver se funciona. Oi. Olá, seja bem-vinda ao Instituto Hugo de São Vítor. Prazer estar aqui. Estão me ouvindo bem? Aqui eu estou ouvindo perfeitamente bem. Pronto, então tá ótimo. Maravilha. Pode continuar essa introdução aí, estava explicando sobre o projeto de vocês. É só essa questão, né? Falarmos um pouco sobre a formação de professores e de pais que fazem às vezes de professores, certo? Que para além da educação que é esperada de um pai, também ensinam outras coisas para os filhos. Por acaso, também aquelas coisas que eles deveriam aprender na escola e por aí afora, certo? Mas, antes de tudo, por favor, Flávia, eu espero que tu... fique muito à vontade aqui para falar o que quiser, certo? Live tem que ser assim, a gente, né, mal e mal ali combinou mais ou menos o que ia comentar. Mas a Flávia eu conheci esse ano, certo? E os meninos dela, tivemos aí algumas conversas muito, muito boas, muito interessantes. Os gêmeos ali são dois guris excelentes. Certo, mas por favor, Flávia, também te apresente aí, conta aí um pouquinho da tua história, tens aí quanto tempo tu quiseres, a casa é sua. Certo, obrigada, professor. Então, vou começar agradecendo, né, o convite e contar um pouquinho quem eu sou, né? Eu sou Flávia, me chamo Flávia, tenho 3 filhos. Eu sou fisioterapeuta de formação, trabalho com crianças e há 13 anos eu continuo trabalhando, né? Eu só diminuí a carga horária para me dedicar à educação domiciliar. Então eu já tenho uma certa experiência tanto com crianças internadas quanto crianças que precisam de reabilitação. E, na verdade, a educação domiciliar aconteceu por meio da educação clássica. Eu, quando tomei ciência, eu e muitos brasileiros, da situação em que encontrava, né? A gente toma, de repente se descobre totalmente ignorante. E aí eu comecei a estudar, fiz o COF, fiz até a aula 15, quando eu vi que eu precisava parar e retornar aos estudos, né? Vai formar imaginário. E aí eu descobri educação clássica em 2015. E aí, na confraria, que é o antigo, né? Não tinha um instituto. Ainda existe. Na confraria, eu já estava assistindo as suas palestras, quando eu me deparei com a palestra da Camila Badi, falando da educação domiciliar, né? E aplicando a educação clássica na educação domiciliar. Como eu já estava encantada com esse processo de autoeducação, falei, nossa, é juntar tudo num bolo só e vai dar certo. Aí eu comecei a estudar educação domiciliar, porque, na verdade, quando a gente vai começar o homeschool, a gente primeiro precisa entender a questão jurídica, né? Porque nós, brasileiros, a gente é muito, assim, paternalista, o país. A gente espera que o Estado resolva tudo.
e com a educação domiciliar isso inverte. Então a gente precisa afundar em leis, estudar e para a gente tomar posse com propriedade dessa educação. Aí eu fiz aí a lição de casa, entrei em contato, falei com o advogado e nós tomamos a decisão. E aí eu comecei a fazer educação domiciliar me inspirando na educação clássica. E aí aí que eu me deparei. Agora é o grande desafio, né? Porque para eu educar as crianças, eu preciso me educar. Aí eu comecei a fazer cursos e mais cursos, né? Entender a literatura, entender o que era imaginário, símbolos, arquétipos, todas essas palavras não faziam sentido nenhum para mim. Professor, eu assisti às suas palestras, o senhor estava ainda bem barbudo lá no início. E eu tinha que anotar as palavras que você falava para buscar referências, entender o que era aquilo, para então, no segundo momento, assistir novamente e assimilar o conteúdo. Porque me faltava todo o conhecimento. Eu não sabia o que era Grécia, Roma, Homero. Quem é Homero? Nunca tinha ouvido falar. Então, é um processo longo e doloroso no início. Por quê? Porque a gente não entende quem está falando, né? Está ali contando o mito, falando de Ulisses e a história, enfim, você fica totalmente perdido. Mas eu não desisti. A primeira coisa é humildade. Você parar e falar, não, eu não sei, né? E eu queria seguir por essa via. E aí eu falei, parar, ser humilde, falar não consigo e sentar ali e começar. Tem muita coisa gratuita. Eu assisti tudo que tem de gratuito da Confraria e outros do professor Francisco Corsim. Depois surgiu os outros institutos, os mais recentes. Mas eu sempre consumi tudo assim que era gratuito e era assim, lápis e papel, anotando. O que será que é isso? Nomes, referências históricas. Eu não sabia nada. Então foi difícil no início. Porque eu precisava começar a entender o que vocês falavam. Aí eu fui caminhando pela história, né, lendo e pegando dicas e me dedicando. Hoje, graças a Deus, eu já consigo acompanhar uma aula do senhor assim, sem, no máximo, uma ou duas palavras ali que eu me perco. Mas por quê? Porque são anos, eu já estou aí desde 2015, me educando e, por conseguinte, educando os meninos. E assim, é sempre um reflexo, porque eles viram a minha mudança de vida, né? Eles me viram começar a estudar, eles veem assim como eu fico empolgada às vezes com o assunto, e aí eu quero contar para eles. Quando eu estou preparando uma aula, eles já ficam, mãe, o que você está fazendo? Qual é a matéria nova? Porque cria um universo, que eu acho que é o grande segredo, né, da educação domiciliar, é você criar um universo domiciliar de estudos, né, literários, históricos, matemáticas, tudo, mas tem que ter aquela parte da mãe, né? A mãe é a energia da casa, né? Eu sempre falo isso. O pai tem outra função, mas a mãe é que dá o tom. E aí, quando você entra nesse processo de estudo, as crianças elas vão se empolgando e elas começam a tomar gosto pela leitura, mas é todo um processo, professor, que a gente tem que entender primeiro essas questões de regulamentação, depois a gente vai entender como funciona a educação, né? Como se dá que a criança é diferente do adulto, metodologias, enfim, é um processo longo e depois que você escolhe a metodologia, você tem que começar a estudar, porque não é simples assim. Se você for fazer como é na escola, então deixa na escola, né? Então você tem que trazer para casa para oferecer algo melhor, porque é isso que os pais educadores acreditam, que nós vamos dar uma educação diferenciada. Então a gente precisa buscar, se informar e ler, é muita leitura e graças a Deus hoje muitas videoaulas, né, que facilita, né, ajuda. Eu sempre falo, mãe, lavando louça, celular na janela e aula para dentro. E assim que eu vou construindo o meu caminho. Muito bem. Vou fazer uma pergunta então que já está na verdade para o final assim de tudo isso, certo? Assim, vamos fazer um exercício imaginativo aqui. Ó. Os meninos estão com mais de 20 anos,
saíram de casa, certo? Cada um tocando a sua vida para frente, aparece aí domingo para almoçar e coisa assim, certo? Tu te imaginas hoje em dia aí alheia a tudo isso, sem mais o celular na janela, sem estudo, sem leitura e tal, ou isso é uma coisa que faz parte hoje em dia assim dos teus objetivos para sempre assim? Não, não faz mais. Eu encontrei o meu caminho. Na verdade, hoje meu sonho, assim, eu tenho um sonho que mesmo depois que eles forem seguir o caminho deles, eu gostaria de ser uma educadora clássica, assim. Eu tenho esse desejo, né? Eu falo que eu tenho que eu quero sair da saúde e entrar na educação. Mas sem pressa, eu sigo o ritmo deles, mas eu realmente me identifiquei, a literatura, a linguagem. Hoje eu vejo de outra maneira, eu me apaixonei, na verdade. Muito Acho bem, que, na então nós verdade, é temos a vocação. Eu nem nós sabia vamos que eu ter que abrir tinha. uma filial do Instituto Hugo de São Vitor aí, então. Essa é o Ai, Deus te ouça e me capacite, porque não é fácil. Eu acho que eu tenho grande dificuldade, por exemplo, com o latim, mas eu não desisti dele. A gente briga todos os dias. No início eu parei porque eu tinha nada de capacidade de memória. Então eu parei, falei, não, vou deixar o latim. E aí comecei a trabalhar a memorização comigo e com as crianças. Hoje eu já expandi a minha capacidade de memória, mas ainda assim eu brigo todos os dias com o latim, mas eu falei que esse ano eu vou ganhar essa luta. Mas assim, acendeu em mim um desejo, né, que eu não sabia que existia. E eu acho que o mais interessante é a motivação que os filhos, né? Porque o amor por eles não tem cansaço certo. Então eu trabalho de noite, chego cansada mas quando a gente faz pelo outro, né? Pelo amor a eles, aí eu vou superando todas as dificuldades. maravilha. Como é que é mais ou menos assim, fora a parte falando de ti mesmo, certo? Falando de ti. Hum. Fora a parte, claro, de preparar aulas e não sei o quê, enfim, sentar ali com os meninos e tal para estudar e para ensinar. O que tem se como é a tua própria formação, assim, como é que tu encontras, né? Porque eu acho que é o caso de muita gente, assim, é tentar achar esse momento de ócio contemplativo, certo? No bom sentido da palavra, não de vagabundagem, mas de realmente se dedicar aos estudos, não é? Como é para ti, assim, tu és aquela pessoa mais metódica, assim, que põe ali as leituras e não sei o quê, ou vai, enfim, vai estudando o que vai mais ou menos aparecendo, para além do que tu tens que estar sempre preparada e revisando para dar as aulas para os meninos, né? Como é, assim, a tua formação mesmo? Então, é que é muito próximo, eu e as crianças, né? Nós todos estudamos Camões, né? Os Lusíadas, e isso já traz muita informação. Aí, além disso, tem um conteúdo histórico, que isso é com eles. Mas, assim, e eu estudo todos os dias língua portuguesa para mim, né? E literatura, eu vou caminhando em paralelo. Então, agora eu estou lendo Meditações de Marco Aurélio. E aí eu vou Uhum. fazendo anotações. Porque eu faço assim, eu descobri assim que eu preciso algumas referências, alguns trechos, eu transcrevo como para aquilo fazer parte de mim. Então eu comecei aí agora a escrever. Eu tenho um bloco de notas que eu vou escrevendo pensamentos, né? Então assim, eu sigo um livro de literatura por mês para eu ir adquirindo conhecimento, né? Fora o que eu faço com ele, que é os Lusíadas. Mas para mim, agora eu estou lendo Meditações de Marco Aurélio. Aí eu faço anotações e interrogações e perguntas, depois eu vou atrás das respostas. E às vezes eu pego uma outra poesia, né, lírica, que não é para eles, e vou tentando analisar. Fazer aquela análise da métrica, depois eu vou fazer análise da morfologia, da semântica, e vou vendo onde eu chego. Mas é bem difícil. E aí eu vou lendo livros, né? Eu tenho livros de análise de poesia. Eu vou, na verdade, eu deixo a minha vontade, nesse ponto, a minha vontade de caminhar. Tem época que eu leio romance, aí não quero. Aí depois eu vou ler história. Eu fico mais livre nisso, porque eu já Sim. tenho as obrigações, então eu tento não pesar. Mas eu tenho que
o tempo todo tá estudando, porque senão não vai. Né? Claro. Eles ainda me cobram, porque eles estão lendo os Tolkien e C.S. Lewis, e eu não li. E eles ficam super chateados. Falam, filho, mas não consigo, não, mamãe, não dá tempo. Se eu for ler, eu vou deixar alguma coisa de fora, né? Sim. E... Mas eles me cobram. Nossa, mas você tem que ler para eu poder conversar. Não, mas você conversa comigo mesmo sem eu ler. Porque assim, antes eu lia todos os livros antes. Só que agora eles estão lendo muito rápido, né? Numa velocidade maior, né? Quase igual a nós, né? Com 12 anos eles já estão lendo na minha velocidade. E eles gostam de ler muito, eu não consigo acompanhar Claro. mais. E eu tenho 3, né? Aí é Sim. impossível. Claro, claro. Não, muito bom, muito bom. Não, é interessante isso aí que tu dizes de deixar livre essa parte aí, porque é assim mesmo, né? Uma coisa um assunto vai puxando o outro e realmente às vezes a gente quebrou a cabeça ali, tá estudando teoria literária e tal, e depois, não, agora chega um pouco, né? Eu vou fazer outra coisa, vou estar estudando história e, e a gente vai mudando, né? Se a gente permanece, às vezes, no mesmo autor, a gente já não... Quem é que aguenta ler, assim, numa tacada, 5 livros seguidos do mesmo autor, né? Isso aí é algo muito, muito puxado, né? E mesmo no estudo de matemática, por exemplo, assim, né? Não, eu vou aqui ficar estudando 2 anos inteiros um único assunto aqui. Quando nós temos uma prova para fazer, né, um concurso, sei lá o quê, às vezes a gente faz isso, né? A gente tem essa motivação. Mas como o estudo é para a vida toda, né? A gente não tem que ter muita ser muito sistemático nisso tudo, né? Há pessoas que são um pouco mais sistemáticas e só conseguem fazer depois que puserem ali um quadrinho na parede dizendo exatamente o que ela vai fazer e tal, né? E se ela não consegue superar aquela meta que ela estabeleceu, ela não vai para frente. Mas a maioria das pessoas não é assim, né? A maioria das pessoas precisa. Agora, não, agora eu estou lendo aqui um livro e aquilo me puxou tanto, né? Um livro, sei lá, de literatura inglesa, elisabetana e tal. Eu estou lendo Shakespeare e eu quero daí saber um pouco mais da história, eu quero saber isso, eu quero ver um filme, eu quero não sei o quê. E às vezes a gente se envolve nisso tudo, mas a vida não é sempre com essa tensão, assim, né? Com aquela coisa que a gente passa 24 horas dentro e envolvido daquilo. Daqui a pouco a gente esmorece, não quer mais saber de nada, né? Então, e o importante é não parar, é pegar ali, não, tudo bem, eu não estou com vontade de estudar, não estou com vontade de fazer nada, mas mesmo assim eu vou, claro, que seja um pouquinho, que seja 10 minutos, nesse tempo de aridez cultural, assim, né? Quando a gente não tem, quando o Sim. espírito não está propenso para essas coisas, às vezes os 10 minutos ali a gente vai aproveitar mais do que 3 horas de estudo quando a gente estava ali, né? Empolgado e tudo, né? Com um ânimo bem disposto para os estudos, né? Na verdade, E professora, a gente tem que ir criando um ritmo. Né? Quando eu comecei há 5 anos, eu estudava 1 hora, 1 hora e meia. E cansava. Hoje eu já estou conseguindo chegar a 4 horas, super concentrada, e aí eu canso. Então, você sim, vai, é como uma musculação, você vai ficando mais hábil. Aí resistente. Sim, eu participo do grupo do professor Rodrigo Gurgel, então eu busco as orientações dele. Então, agora eu estou fazendo leituras mais profundas, com anotações, né? Anotando expressões, referências. E sempre um livro leva ao outro, porque sempre um autor, ele cita alguém, eu anoto e vou atrás. Agora eu acabei de descobrir A Consolação da Filosofia. Eu sim, fui estudar história com os meninos, eles fizeram o resumo biográfico, aí eu achei esse livro, falei, agora eu vou atrás desse livro. Então, assim, um sim, assunto leva ao outro. Então, eu deixo ser conduzida, assim, pela situação, pela circunstância. Mas o que eu não abro mão é das horas de estudo, porque é por causa do hábito. O hábito é muito difícil instalar. Então, se você perde isso, aí é problema. Então, assim, que nem essa noite eu dei plantão e eu dormi só 3 horas. Então, hoje eu não li, mas o que eu fiz? No meu tempo que eu tiro por estudo, eu ouvi áudio. Eu tô sempre assim, se eu não, hoje eu não tenho condições de ler, mas eu tenho condições de ouvir um vídeo e vídeos repetidos, porque você não pega todas as informações
na primeira, né? Porque vocês estão falando de assuntos profundos, né? Então, e é algo novo para mim. Então, eu sempre costumo revisar. Então, assim, eu não abro mão da rotina. Por quê? Porque uma vez instalada, se você perder isso, é problema. Então, aí eu não faço isso. Mas eu vou fazendo dessa forma, né? Ah, hoje eu quero ler história, amanhã eu quero estudar um pouquinho de português. Eu vou levando assim conforme a minha vontade, para também não criar uma briga interna, que isso te afasta ainda mais dos estudos, né? Mas Claro. o segredo é o hábito. O hábito, inclusive é o que eu sempre falo, né? Que primeiro você tem que começar com a criança, com a formação do hábito, né? O hábito de estudar, o porquê estudar, qual o sentido do estudo. Porque aí quando você enraiza isso nela, aí você consegue manejar muito bem, né, os Claro. estudos. Porque a vida intelectual ela requer muita força de vontade. Aí se você não tem uma criança fortalecida, ela não vai querer superar as dificuldades. Então eu acho que, eu sempre falo, pai, mãe, o segredo é a força, lutar contra a preguiça, o hábito, aquela formação do caráter. E isso aconteceu comigo. Então, primeiro eu precisei corrigir isso em mim, e aí depois eles foi consequência, as crianças foi consequência. Então, assim, a gente tem que trabalhar em todas as frentes, né? Você tem a formação ali literária, do imaginário, linguística, mas também a do caráter. E a gente precisa, Claro. né? A preguiça é um problema sério, sério. Eu tenho preguiça, então eu preciso lutar contra ela todos os dias, todos os dias. Eu fico feliz demais que vocês. Ah, tá. Tá certo. Vocês Bom. estejam abrindo a. Os pais educadores, eles ficam muito perdidos. Às vezes não sabem por onde começar, né? Então, se vocês organizarem, eu já estou lá no canal, estou acompanhando, e alguns vídeos já assisti, outros eu estou. É novidade. Então, assim, é muito importante, porque sem o pai se construir primeiro, ele não consegue ensinar, é autoridade, né? A criança sente isso. Então, você primeiro precisa crescer, amadurecer, e aí o resto vai. Até o marido tá indo por osmose. Maravilha. E assim, ó, bom, tu buscaste esse caminho, não é, da educação clássica, de uma educação mais humanística, digamos assim, uma educação mais literária, que é um dos tantos caminhos assim. E com certeza esse para ti é o melhor, senão tu não estarias buscando esse caminho, né? Mas esse é o único caminho e quem não fizer isso está assim, tem que ser considerado anátema e Deus tem que cuspí-lo da sua boca ou pode ser feito outras coisas no campo da educação domiciliar, assim, ou não. Tem que ler aqui, né? Tem que ler o Camões, por exemplo, assim. Esse é o único caminho ou, né, de acordo com a tua experiência, que eu vejo que tu tens muito contato assim com outros pais e tudo isso. É possível, existem outras formas assim de fazer educação domiciliar que não esse aí do Camões e Não, literatura, a versificação, tá? não, isso aí não, tem outras formas, tem outros métodos. E eu acho assim que qualquer método que o pai e a mãe escolha, ele já vai ser melhor que a escola atual, né? Porque aí você rompe, pode tirar da escola, você rompe ali uma série de problemas culturais que a criança absorve na escola. Então, isso daí eu já acho que é fantástico, é maravilhoso, né? Porque a escola hoje em dia ela não educa, ela emburrece. É a minha opinião, e não é só minha, é de muitos. Então, mas existem outras metodologias que é possível, né? E eu vejo outros pais usarem outras metodologias e metodologias também que focam no desenvolvimento da linguagem de outra maneira, né? A literatura brasileira, a literatura portuguesa, ela é muito rica. A gente vê, eu me inspirei o início em livros didáticos de 1920, que é o que eu uso para aprender. E não tinha tanto Camões, nem tinha Lusíadas, mas existiam grandes homens ali, grandes textos, e se preocupavam em realmente ensinar
a linguagem de maneira profunda, né? Então, claro que existem outras metodologias, né? A Charlotte Mason tem uma metodologia, tem várias, né? Cristãs ou não, isso não importa. Eu acho que mais é a dedicação mesmo de o pai e a mãe enxergarem cada filho, né? Porque cada filho é de uma maneira, respeitando as particularidades e aplicando, dando condições para que a criança se desenvolva. Não acho que é só a minha maneira, não. Muito pelo contrário. Tem muitos pais com resultados excelentes, né? Eu só acredito que a linguagem é a base, né? Eu sempre falo para qualquer pai, não importa a metodologia que você siga, mas se ele não desenvolver bem a linguagem, ele está comprometido em todas as outras matérias, porque tudo vai depender dela. Mas não necessariamente só essa linha mais de poesias que eu sigo. São uma escolha pessoal. Certo, certo. Não, muito bem, muito bem. Eu acho que tinha alguma pergunta aqui, alguma coisa, algum comentário que seria importante. Não, não, tá. Aqui também deu uma trancada aqui, eu não peguei ali o negócio. Muito bem. Assim, né, os gêmeos, eles têm 12 anos agora, certo? E o outro menino, ele é mais novinho. Matheus está com 9. Está com 9, 9 certo? anos. Assim, o que vai acontecer a partir de agora? Assim, qual é o plano, certo? Não, assim, não, o que eu quero que ele seja. Isso aí a gente não tem, a gente só imagina, mas a gente não tem tanto poder assim na vida das crianças como a gente gostaria, né? Mas assim, o que vai acontecer a partir de agora, assim, né? Desse momento, o que vai acontecer na tua própria formação, né? Tu disseste que tu pretendes continuar nessa vida de docência, certo? Mas, assim, digamos, para o próximo ano, agora 2021, e para os próximos 5 anos e 10 anos, assim, quais são os planos? Assim, pode ser aquilo que tem na imaginação, não quer dizer que vai ser concretizado e ninguém aqui vai assistir essa live para depois, daqui a 10 anos, dizer, viu, Flávia, tu não conseguiste fazer aquilo, né? Tu estava sonhando alto demais, né? O que vão acontecer aí nos próximos anos? Olha, eu não tenho tantas expectativas assim, né? Para o ano, para os gêmeos, a gente começou agora, escrita imitativa, agora que eles começaram a desenvolver a escrita. E o meu desejo é que eles aprendam o latim e o inglês. Porque pelo menos com isso eles vão conseguir se dar bem em muitas coisas. E engraçado, tem o Matheus, de 9 anos, ele tem uma mente matemática e ele enxerga tudo em padrões. Tanto que quando ele estava na escola, falavam que ele era autista. Falavam, só porque ele é mais inteligente que você, professora, não significa que ele seja autista. Porque ele aprendeu a jogar xadrez sozinho, ele acompanha os meninos na matemática, ele é padrão, matemático. E ele odiava ler e deu muito trabalho para alfabetizar. Ele não gostava. E aí, quando ele, com muito esforço, foi alfabetizado e ele conheceu a gramática, professor, quando ele viu os pronomes, ele falou, ah, mãe, agora faz sentido. Isso aqui agora tem lógica, porque português para mim não tinha lógica. Ele ama a gramática porque ele enxerga a lógica, então ele padroniza tudo. Ele organiza os pronomes relativos com o reto. Eu nunca ensinei nada. E aí eu fui vendo que, para ele ser um bom matemático, porque a caminho dele é matemática, ele vai precisar da linguagem. E isso me espantou quando eu descobri isso. Ele que me mostrou isso. Que a matemática, que português é super lógico. E aí eu fiquei super, nossa, eu não imaginava que ele teria que fazer latim. Então, eu acho que aqui na minha casa o foco é o amadurecimento pela literatura. Eu quero que eles eu quero fazer uma introdução também nessa questão política, né? Que eles entendessem o universo político para não cair em doutrinações, porque quando eles forem para o mundo vai ter aí as falácias, né, as mentiras. E a linguagem, o resto, o desenvolvimento da matemática e do português, aí é com eles, né? Se eles quiserem fazer vestibular, vai fazer cursinho, como todo mundo.
que faz, né? O escolar ou não, Sim. faz cursinho. Eu não tenho planos. Na verdade, eu estou mais preocupado que eles se tornem inteligentes e donos de si, sabe? Corpo e alma, assim, mente. Sejam livres. Agora, os planos, eu vejo assim que cada um tem a sua vocação, né? O Matheus é matemático, o Murilo é orador, ele gosta de se expor, gosta de falar em público, ele quer estar com as pessoas. E o Henrique, ele é super introspectivo, ele gosta de ler. Então, assim, eu tento encaminhá-los, mas eu não tenho muitas expectativas, não. Na verdade, eu morro de medo deles entrarem numa universidade e ficar doidão. Assim, a gente vê cada filhos de amigos que estão indo para a universidade e estão ficando, assim, super diferente do que eram. Aí eu tenho um pouco de medo, mas eu não vou impedir. Acho que é o caminho deles, eles têm que encontrar. Mas eu quero dar ferramentas para eles poderem ser o que eles quiserem. E aí eu acredito que é a linguagem, é tomar posse dessa cultura. Porque isso fez uma diferença enorme na minha vida. Então, eu acredito que vai fazer, e você saber tudo isso com 16, 17 anos, com certeza fará uma diferença enorme para a vida deles. Agora, o que eles vão ser daqui 10 anos, olha, eles sendo servo de Deus, para mim já tá bom. Maravilha, maravilha. Tem umas perguntas aqui, ó. Tem uma aqui que eu quero responder, mas eu quero depois também que tu respondas. É ali da Camila, diz que vai começar esse ano com a educação domiciliar e pegou na internet os tópicos para a idade dela, para a série dela e tal, pegou bastante atividade para fazer em casa. Isso pode ser considerado um método válido. Eu digo, olha só, na verdade, quem pode responder isso aí é somente tu, certo? Mas tu tens que pegar todas essas atividades e já imprime dois. Um que tu vais fazer sozinha, certo? Vai estudar tudo isso aí que tu fizesse. Não pega também só os desse ano, assim, para a série e a idade dela, mas pega para tudo, certo? E passa por tudo aquilo. Pratica tu mesmo antes de tudo. E aí, às vezes, tu vai ver que tem coisas que não faz sentido. Outras que são realmente boas. Aí tu vai procurar mais material daquele tipo e essa coisa toda, né? Eu imagino que a tua filha seja bem pequena, assim, quando tu falas em atividades e tudo isso, né? Não vai ter grandes leituras e grandes coisas assim para fazer, são realmente atividades, são coisas bastante práticas, mas tu tens que passar por tudo aquilo, né? Por mais, não, mas já fiz a escola e tudo, né? Então, eu disse, não, tu tens também ser capaz de desenvolver outras atividades. Olha só, eu vi aqui uma questão legal aqui de matemática, não? Uma questão aqui legal de coordenação motora para desenvolver a caligrafia e tal. Fazes tu primeiro aquilo várias vezes e tal, né? A gente precisa se expor aquilo até para conseguir explicar qual é o processo todo. E a criança também, principalmente, tem que ver que tu estás estudando, né? Esse é o que eu sempre foco e também um dos motivos que eu convidei a Flávia aqui, porque eu sei que ela estuda mesmo e tal, né? E que isso faz toda a diferença na educação que ela dá para os filhos, né? Esse exemplo, né? Tanto que os filhos ali dizem, pô, mãe, tu não leste ainda o C.S. Lewis e tal, né? Eles esperam que sim, né? Porque sabe que ela lê um monte de coisa, então, olha só, né? Mas é assim mesmo, né? E isso vai acontecer, né? Muitas vezes vai acontecer assim do filho, pô, mas tu não sabe isso, esperava que tu soubesse muitas coisas, porque tu tá sempre estudando e tal, né? E tem isso, e o filho também, as crianças gostam de saber de algo que os professores ou os pais não saibam, né? E é claro, a Flávia vai ter que ir ler o C.S. Lewis e o Tolkien não tem como escapar, Não, né? não vai ter Disso jeito. uma hora ou outra. Quer dizer alguma coisa sobre essa pergunta da Camila, Flávia, por favor? Olha, é uma pergunta de quem tem a visão escolarizada. Então, assim, a educação domiciliar, ela não é escola em casa. Isso é básico. Então, assim, para você ser feliz, vamos dizer assim, ter sucesso na educação domiciliar, é você entender um pouquinho a respeito. Vale a pena pesquisar. E uma pesquisa muito simples é você olhar, por exemplo, o conteúdo programático da BNCC até a quinta série é só encheção de linguiça. É umas coisas de separação de lixo, da minha casa, minha família, meus vizinhos, é umas coisas tão pobres que eu falo que uma criança ela deveria ficar até a quinta série em casa. Não me ensinam nada, é muito fraco. Então, se você fizer essa tarefa e ver por você mesmo que realmente até a quinta série é muito fraco, você
começa a ficar despreocupada e focar naquilo que você deseja. O que você deseja para o seu filho, né? Porque aí é uma escolha muito pessoal, né? Você quer caminhar mais pela ciência, você quer passar natureza, literária. A minha escolha aqui em casa é literatura. Até porque a literatura, a infantil mesmo, ela tem um grande poder de educar, de ensinar história, geografia, tudo ali, e conteúdos morais. Então é isso, não fique com medo, acredita no seu instinto de mãe, né? E entenda como que a inteligência funciona. Acho que a grande chave, professor, é entender como a inteligência funciona. Aí a maior luta minha foi isso. Aí quando eu compreendi isso, aí eu fiquei tranquila. Hoje eu não tenho medo de negar certas coisas que todo mundo fala, nossa, mas isso é muito importante. Não, não é tão importante. Né? Então, eu acho que vale a pena isso. E para crianças pequenas, a psicomotricidade, né? Que é a atividade física. Isso não pode faltar, porque a gente vive aí na metrópole, cidade grande, as crianças não têm mais contato com natureza, é só porcelanato, piso, e elas não desenvolvem o corpo físico. E nós lemos o mundo com o corpo físico. Então, se você tem alterações motoras, equilíbrios, noção espaço-temporal, você vai ter alterações na matemática e na língua portuguesa. Então, eu sempre falo, gente, atividade física, contato com a natureza, experiências sensoriais, na primeira infância é muito importante. Não pode faltar jamais. Muito bem. Tem uma outra ali que deu uma pergunta especial para ti ali. Pergunta se tu começaste com homeschooling direto ou ficou usando um tempo híbrido, assim, né? Mandando... Fiquei 6 meses à noite. Eles chegavam da escola e eu fazia... Foi quando eu comecei a apresentar literatura para eles, né? E alfabetizar o menor. E aí, toda noite eu li histórias e comecei a fazer alguns materiais de história e geografia para ver como eu ia me sair, né? Se ia ter... Porque a gente fica, será que ele vai me respeitar? Não sei. A gente acha que não vai. Enfim, aí eu fiquei 6 meses e vi que eu ia dar conta, que eu ia ter condições. E depois, no final do ano, eu solicitei a matrícula e saí. Então, mas acho que vale a pena, sim, ficar um tempo para ver. Porque, assim, a educação domiciliar, ela muda toda a rotina familiar. Isso é importante. Ela reflete até na relação conjugal. Então, tudo isso tem que ser pensado para não levar um susto depois. Não, a primeira coisa é isso, né? Outro dia, o pessoal, não, estou tendo problemas no meu casamento, e era um pai, não é? Estou tendo problemas no meu casamento porque, né, eu optei aqui por tirar minhas crianças da escola. Eu disse, cara, daí não adianta nada, certo? Tu vai se divorciar. Não, meus filhos são eruditíssimos, falam 10 idiomas e fazem cálculo quântico, certo? Eu disse, mas não perdeu a família. Divorciado, né, pronto, né? Acabou a pior coisa que tu podias fazer, assim, olha, assim, então, não, né? Isso é uma coisa que, claro, não é que digamos, o Instituto Hugo de São Vítor não se propõe a resolver problemas familiares e nem afetivos, nem nada disso. Mas, por favor, né, a principal questão dentro de uma família é que os pais permaneçam se amando e casados, certo? Senão não adianta nada. Não, mas eu me divorciei, mas meus filhos, nossa, né, passaram em Harvard aqui e tal. E são engenheiros espaciais. Eu disse, pronto, não serve. E daí, né? Precisa tomar muito cuidado, porque muda tudo, né? Primeiro, assim, o que eu posso falar por mim, como eu comecei a estudar muito, e aí o meu marido não acompanhou, e o pobre coitado lá trabalhando no sol a sol, eu comecei a achar ele desinteressante. Olha que horror isso. E comecei a ficar arrogante. Mas graças a Deus, Deus é misericordioso, me colocou no meu lugar rapidinho. Mas é isso, você começa a estudar e literatura para cima e para baixo e o orgulho sobe, né, na cabeça. Então, assim, isso é super complicado, a gente tem que tomar cuidado. E também fica muito chata, só falando nisso, e os assuntos que você tinha em comum se perdem. Então, assim, a mãe educadora, ela precisa ter muita sabedoria para saber lidar com as situações. Vai trazer mais responsabilidade,
né? Muitas vezes, algumas coisas você não vai dividir, outras sim, e você tem que equilibrar ali, né? Por isso que é uma decisão de família, em família, né? Assim, marido e mulher. Se vocês decidirem que é isso, aí vocês têm que sempre estar fazendo ajustes e conversando, porque ela reflete sim. Inclusive, tem um estudo que é alto índice de famílias divorciadas em famílias homeschoolers americanas. Então, já foi feito esse estudo. As famílias começam a fazer educação domiciliar e, depois de um tempo, acaba no divórcio. Não é isso que a gente quer. Então, por isso Não, que tem claro. que ter sabedoria. E Não, aí é exatamente. manter na comunidade, né? Hoje tem muita gente falando desse assunto. Então você vai buscando, às vezes uma família fala de um assunto, outra de outro, e você fica ali, né? A mãe que fala de planejamento, outros falam de casamento, outros falam de rotina doméstica. A mulher, ela tem hoje condições aí na internet de aprender muitas coisas e conduzir tudo isso. Eu não seria nada sem a internet. Tudo que eu sei, eu aprendi na internet e fui comprando livros e lendo. Mas eu conheci educação domiciliar e todas as famílias que eu conheço foi pela internet. Então, assim, graças a Deus, isso aconteceu. E tem sido, eu estudo todos os dias na internet. Uma coisa que me veio agora à mente, né, a partir disso é nunca esquecer também que tu não deixaste de ser, né, mãe ou pai dos teus filhos, assim, e tal, aqui tu não precisa estar o tempo todo dando aula e falando sobre assuntos, né, de alta cultura e coisa assim, né, e que, enfim, a vida continua, não é? E pronto, né? Não é assim, daqui a pouco o filho, assim, não, lá vem, vou sentar aqui na janta e a gente vai continuar só falando ali sobre, né, o tal assunto e não sei o quê. Claro que isso aí é uma coisa super natural, mas tem pessoas assim, não, tô perdendo tempo aqui falando com meus filhos, né, brincando ali, fazendo uma brincadeira, fazendo qualquer coisa e tal, porque, né, eu devia estar aqui com aquela postura aqui de quem está ali para ensinar, né? E aí vai fazer uma viagem e fica o tempo todo. Agora nós vamos ver aqui os vegetais dessa paisagem, tem o tempo todo dando aula e tal, assim, né? É, Isso tanto para os filhos quanto para o cônjuge, né? Que é alguma coisa que acontece. Assim. Tem uma coisa que todos nós temos que aprender que intelectual não é ser chato, certo? A vida intelectual ela não traz consigo a chatice, né? E o sujeito ser aquele insuportável que só sabe falar disso, né? Alguém diz um negócio, ele puxa lá, sim, como em Hamlet, que não sei o quê. O sujeito está sempre buscando referências e citações e não sei o quê. Um pouco vai fazer e pronto, né? É isso aí, assim, né? A gente fala, mas tem que saber dosar a coisa. É, a, por uma questão de humildade mesmo, né? Falar com ar tornar a professoral o coisa tempo leve, todo. né? Na verdade, a gente tem que tornar o ambiente leve. Eu, por exemplo, ensinei muita coisa de matemática na vida prática. Não fiquei em caderno e papel. A gente aprendeu métodos cúbicos medindo a piscina do condomínio. Sempre falo isso. Vai entrar aí com a trena dentro da piscina e vamos medir. Né? Bolo, receita, cozinha, um excelente laboratório. Então, assim, tanto você torna o conteúdo, né, científico, matemático, prático, e aí a coisa fica mais suave para todo mundo, e também não vai ficar esse peso, né? Você acaba se tornando um peso, e pelo contrário, a ideia é resgatar valores familiares, que a gente consegue resgatar com a educação domiciliar, né? E trazer de novo uma harmonia familiar que a minha não tinha. Hoje eu não abro mão da educação domiciliar principalmente por isso, pela essa harmonia familiar que hoje eu tenho e não tinha. Fazer parte da vida, né? Eles arrumam a casa, tem a hora de estudar, tem a hora de brincar. E é assim que é. É bem tranquilo a dinâmica. Mas a gente Sim. precisa ter sabedoria. Porque mãe, na verdade, o que a Alessandra sempre fala isso, é que as mães educadoras, elas têm um perfil, porque para trazer para si essa responsabilidade, em geral, são mulheres que têm um perfil, né, mais assim, dominador, controlador. Então, acaba que a gente fica ali num fio para não se tornar um general. E isso é muito perigoso, porque é para ser legal, não é para ser chato. E aí eu passei por todas essas fases. O primeiro ano, o segundo ano, você vai ali
Um dia ser um general, no outro dia ser legal, no outro dia ser chata com o marido, e assim você vai caminhando, até você encontrar o seu equilíbrio. Por isso que eu falo, professor, que essa construção, né, de caráter, de imaginário, ela tem que estar junto. Porque se você fica só no conteúdo, pensando só em conteúdo, você não cresce emocionalmente. E você precisa crescer emocionalmente junto com seu filho. Eu estou amadurecendo, né? Falando nas camadas aí do Olavo, né? Você tem que sair da quarta camada e amadurecer, porque senão você não leva os seus filhos. E aí é isso que é o legal da educação domiciliar. A gente fala, é para os pais. Os pais começam a amadurecer, começam a se educar e os filhos vêm junto. É tudo consequência. Por isso que o foco é em mim. Eu não tenho medo de investir em mim. Então, eu compro cursos, às vezes não gosto, mas invisto, compro muito livro. E aqui todo mundo sabe, e isso meu marido ajuda muito. Ele sabe que eu tenho que ter as minhas horas de estudo. Então, ele contribui. É o papel assim que ele faz muito bem. Ele leva os meninos para futebol, enfim. Ele respeita que eu preciso estudar. Porque ele sabe que eu sou a fonte de conhecimento dos meninos. Então, isso é uma parceria maravilhosa. Então, não dá para abrir mão do conhecimento e do conhecimento de crescimento pessoal também. Tem que investir. Muito bem, muito bem. Ali o pessoal está pedindo, teve mais de uma pessoa pedindo indicações sobre materiais específicos, certo? Entrem lá também no nosso grupo do Telegram. Aqui na página do Instituto vocês acham o link, nós estamos falando disso aí também. O fato de eu já perguntar assim, meu Deus, o que eu faço? Eu preciso de um livro para ensinar história. Já é sinal que eu não estou preparado para ensinar história, certo? Se tu vais ensinar história, o bom é que tu pegue aí o que existe de ensino de história. Dá uma pesquisada, qual era o livro que se usava, como a Flávia disse, que nos anos 20, certo? Dá uma pesquisada naquilo, dá uma olhada. A pessoa que dará essa resposta será tu mesmo, certo? Até porque a gente não vai achar assim uma lista perfeita de todos os materiais didáticos para todas as pessoas. Vai depender muito de quem tu és, de quem são teus filhos, do nível da realidade mesmo em torno, certo? Da circunstância toda de cada um, assim. Então, assim, o que funciona com certeza para um, pode ser que não funcione para outro, e assim a coisa vai, certo? Então, é a mesma coisa assim, um bom livro para ensinar religião. Eu vou ali e digo, tem que ler aqui o catecismo. Aí o sujeito diz, não, mas é que eu sou judeu. Eu digo, mas eu não sei, certo? Qual é o melhor livro para ensinar judaísmo para o teu filho? Então, isso vai variar, sim. Vai variar muito de pessoa para pessoa. Se a gente vê que dentro de cada disciplina existem perfis diferentes, certo? Quando a gente aconselha aqui no Instituto um livro específico, é porque a gente já refletiu muito sobre isso. Assim. Se perguntar para nós qual é o melhor livro para estudar matemática, a gente raramente indica alguma coisa aqui. Agora, quando eu pergunto o que é para estudar latim, qual é a tradução para eu ler pela primeira vez Homero, por exemplo, né? O que tem... Aí sim, aí nós podemos fazer uma... Mas é assim, é uma indicação, certo? Quem saberá responder. Qual é a melhor tradução, não sei o quê? Eu sei lá, acho que vou ver agora Shakespeare. Existem 30 traduções do Hamlet em português nos últimos 300 anos. Eu vou ler todas para poder indicar para o sujeito. Claro que não. Lê a que tu tem em casa, lê a que tu achas aí na livraria, certo? E depois vamos vendo, né? A vida é assim. A gente se prende muito assim, meu Deus, eu preciso de um livro, que alguém me diga, usa esse livro e tudo será solucionado, certo? Não vai ser assim. Porque o que funciona para um, às vezes não funciona para outro. É justamente por isso que a gente faz educação, apoia a educação domiciliar, porque eu posso fazer essa adaptação, certo? Mas não conheço nenhum livro de história. Opa! Talvez tu não possas, nos próximos meses ou anos, ensinar história ainda, porque se tu não conheces nenhum livro, é porque tu não tens condições de ensinar isso, né? E assim a coisa vai. Então, assim, indicações é muito complicado, né? Não tem fórmula mágica em receita de bolo. Siga aqui esses livros, faça somente isso e tudo vai funcionar, né? O pessoal aí, às vezes, compra aqui a coleção de artes liberais aqui do Instituto
E ali, né, é um guia de estudos. Está dizendo, olha, tem que estudar isso, 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 e assim e tal, porque isso é assim e tal, e liga com isso, a gramática funciona assim. Agora tu pega e lê, certo? Tem vários livros aqui para ler. Tu tem que estudar latim e grego, tem que cantar num coral, coisa que a gente não pode dar um livro para te ensinar a cantar no coral. Tu tem que pegar e te matricular num coral e cantar no coral, certo? Tem que fazer aula de piano, então vai fazer aula de piano, certo? Não tem como qual é o melhor livro para fazer aula de piano? O que o teu professor de piano te indicar, certo? Se tu não gostares, tu pega e troca de professor. Mas não existe uma fórmula, certo? Uma fórmula fechada. A educação não é assim. Ah, temos aqui, por exemplo, é o Oi. melhor livro para ensinar né, ensinar um idioma e tal. Se o sujeito aplicar errado, estudar errado com aquele livro, ele não lê o prefácio e não entender como ele tem que estudar, ele não vai aprender nada igual, por melhor que seja o método, certo? Se o sujeito vai fazer Kumon e não obedece exatamente o que o método está dizendo, é provável que ele não tenha sucesso nenhum, ele só vai se aborrecer com aquilo e não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado assim com essa questão de indicação de livros, né? Uma vez que outra, né? Olha, eu fiz isso e tal, eu posso indicar e tal, né? Mas, por exemplo, li história, eu não faço a mínima ideia, por exemplo, do que livro indicar, certo? Eu acho que história, a gente vai lendo uma coisa aqui, outra coisa ali, da literatura e tal, a gente nunca vai focar ali numa coisa tão num livro só, alguma coisa muito específica assim, né? Por mais que fosse bom. Você vai buscando e pesquisando. O importante é não parar de pesquisar, porque uma coisa vai levando a outra, né? Eu, só para contar aqui uma experiência que eu tive com história. Quando eu comecei, que eu descobri uma forma americana de estudar, né? Chama linha do tempo, que é uma história cronológica. Eu achei interessante, mas não tinha nada na língua portuguesa. E aí eu falei, não, vou fazer eu mesmo, né? E peguei ali o índice do livro e comecei a estudar eu mesma com enciclopédia, internet, enfim. E nessas pesquisas aí que eu fui descobrir que a história tem linhas historiográficas, né? As escolas, né? E isso foi muito importante para mim, porque aí eu fui compreender a história da historiografia, que eu não Exato. sabia. Então, assim, se eu tivesse tido o material pronto, eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje. De saber que tem linhas positivistas, linhas marxistas, a escola de análise. E aí isso foi importante. Então, assim, de certa forma, você não ter o material e você ir atrás, produzir o conhecimento, te dá mais conhecimento. Porque você está ali Exatamente. nas pedras, e aí você acaba aprendendo mais. Né? Então, assim, eu sou grata. Hoje até eu uso material traduzido, mas, assim, eu sou grata por isso, porque se eu tivesse tido material, eu não teria aprendido essa questão que é muito importante. Porque hoje, quando eu pego um historiador, eu já tento ver que escola que ele faz, qual é o ponto de vista dele, enfim. Então, faz toda a diferença. Então, isso, pesquisar, gente. Quem quer fazer educação domiciliar não pode ter medo de estudar. Ir atrás, pesquisar e falar, não, isso não presta, deu errado, comprei. Não tem problema se você errar. Não tem problema. Exato. Deus está vendo e é misericordioso com as mães educadoras. Você vai ver o milagre dele todos os dias na sua vida. E às vezes você vai ter que falar para o seu filho, olha, eu ensinei errado aqui, vamos voltar. É Exato. assim que funciona. Exato. Mas aí é o que eu falo, a postura dele, essa postura de pesquisadora vai inserir nas crianças uma postura diferente com os estudos. E isso não tem preço. Eu acho que é a maior lição da educação domiciliar. Né? Os meus filhos, eles têm uma postura diferente de todas as outras crianças, por conta que eu acho que é isso. Eles veem a mãe pesquisando, então eles não têm medo. Às vezes eles estão brincando, começam a discutir, aí vem aqui no dicionário, peraí, a gente está discutindo aqui uma palavra. Eu falo, gente, que maravilha isso. Eles vão ao dicionário para discutir uma palavra. Então, você não vê isso em outras crianças. Mas é fruto desse universo que foi criado aqui em casa. Então, assim, vai ter falhas na minha educação? Claro que vai. Mas o espírito que eu inculquei nele, sabe? Essa atitude deles diante do conhecimento vai fazer eles superarem tudo na vida adulta. Assim como eu estou me superando, eu sou fruto
deseducação, não é? Maravilha, maravilha, Flávia. Vou ter que, né, aqui eu olhei para o horário aqui, por acaso nós temos agora Já deu. ensaio aqui do coral, aqui no Instituto, então tem que correr ali. Muito obrigado pela Eu que participação agradeço, aqui. professor. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco também. Sigam lá a Flávia aqui no perfil Família que Educa e entrem também no nosso grupo do Telegram, que tem todas as informações aqui também no E nosso assistem perfil. aquela aula do Padre Vieira, aquele Olha vídeo aí. maravilhoso. Já estou nas minhas anotações lá, fantástico. Então tá Maravilha. certo. Obrigada, professor. Eu, assim, continue aí na sua missão, que tem sido maravilhosa. Eu aprendo todos os dias, eu e os meninos, aprendendo todos os dias com o senhor. Eu só tenho a agradecer a sua vida e oro muito por você e toda a sua família, viu? Para a maior glória de Deus, sempre. Muito Amém. obrigado a Tchau. todos. Até uma próxima. Obrigado, Flávia. Até a próxima. Até.